Bom, gente, para quem ainda não me conhece e é novo aqui, né, que entrou hoje, não entrou ali no nosso primeiro, nossa primeira EBD, prazer, meu nome é Renan, tenho 25 anos e eu vou estar ajudando o Brunão aí a estar falando aí de alguns temas que nem ele falou agora há pouco. Então vamos aí, bora pro próximo slide aí. Vamos começar então falando um pouco sobre os pecados realmente, que nem o Bruno falou, o sexo em si ele não é um pecado, né? Ele é uma coisa criada por Deus, uma coisa muito boa, só que preparada para o momento certo, na hora certa, com a pessoa certa, né? E não é para ficar fazendo, tipo, como o mundo aí faz, né? Direto, em qualquer momento, com qualquer pessoa. Então, o primeiro pecado que a gente avaliou aí e que realmente tem muito, né, nos dias de hoje, é essa questão do adultério, porque ela é muito a prática de infidelidade conjugal, né, no casamento, geralmente para quem já é casado, né? Mas também pode ser uma ruptura de um contrato que foi feito entre duas pessoas, um homem e uma mulher. E a depravação sexual está cada vez mais acentuada no coração humano, né? O adultério está se tornando normal e aceitável, assim, no nosso dia a dia e pela nossa sociedade toda em si, né? E esse pecado ele pode começar muito antes do que a gente imagina, naquele simples ficar com uma menininha ou com um menininho, entendeu? Esse pecado começa a entrar na cabeça das pessoas muito antes do que a gente imagina, sendo que pode ser por pensamentos ou simplesmente essa questão que eu acabei de falar de, por exemplo, vou ficar aqui só, não tem problema, é só com essa pessoa, entendeu? Ela também quer, então vamos ficar e já era. Só que no caso, isso é muito errado, e isso já é um adultério. Sem contar que também, agora já pensando em um relacionamento um pouquinho mais avançado, não só ficar, né, com a pessoa, mas questão de, por exemplo, namorados, ou até às vezes noivos, tudo que for antes de ser casado, tem uma outra coisa que se chama defraudação. Eu posso explicar da seguinte forma: é você simplesmente falar algo que você não pode cumprir para a pessoa, entende? Então, seria, por exemplo, falar que você, para sua namorada, eu vou ficar para o resto da vida com você, sendo que, tipo, 2 meses depois vocês se separam, entendeu? Isso é uma defraudação, porque você criou uma expectativa nela que você não pode cumprir. Ou, tipo, eu te amo, sendo que você não ama, entendeu? Isso seria essa questão de defraudar. E isso é muito ruim nesse nosso meio cristão, né? Porque realmente, às vezes, a gente acaba prometendo coisas que a gente não pode cumprir ainda, né? Coisas que são preparadas exatamente para a hora do casamento, no caso. E, enfim, tem um versículo falando sobre adultério aí na telinha, então quem poderia ler aí para gente? Eu posso ler. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás. Mas eu lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5, 27 e 28. Valeu, Bru. Beleza, isso é sobre adultério, tá? A gente vai dar meio que um plano geral de alguns pecados assim sexuais. O próximo, então, é da fornicação. Ele seria basicamente uma prostituição. Você se colocar o seu corpo para prostituição, sabe? Seria uma relação sexual ilícita. Seria, por exemplo, homossexualidade, ou sodomia, né? Tem muitas igrejas ou pessoas que falam sodomia também, porque lembra de Sodoma e Gomorra, que realmente eles tiveram esse tipo de pecado em relação a, por exemplo, homens com homens, mulheres com mulheres, de trocar essa relação sexual por relações impuras e ilícitas, sabe? Então, essas fantasias, como é que se fala? Fantasiações? Enfim, essas coisas assim, são todas, faz parte da fornicação. Ou seja,
seria também essa questão de ter lésbicas, relação sexual com animais, tudo que essas loucuras, assim, entra nesse pecado. Seria mais a apreciação da beleza da pessoa, o amor apaixonado por aquela coisa ou por você mesmo, sabe? Aquele desejo sensual que não tem nada a ver com Deus, que você só pensa em você o tempo todo, né? Seria muito ego, muito eu, tipo, eu quero o meu prazer e tal, mas na verdade a gente não pode buscar isso como nós sendo cristãos. Então aí em Hebreus 13:4 fala exatamente sobre isso também, né? Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Ou seja, com esse pecado, Deus vai julgar, não só esse pecado, mas todos, né? Deus leva muito a sério todos os pecados e não tem peso de pecado, tipo, esse pecado é maior, esse é menor. Não, tipo, todos são horríveis e que a gente tem que largar todos eles em todos os momentos da nossa vida, tá certo? Porque Deus odeia todos os pecados. E o próximo é sobre a impureza. A impureza, ela basicamente já significa ela mesma, né? Essa palavra já se explica, mas seria tipo uma sujeira, uma contaminação de nós mesmos, sabe? Nós estarmos sujos, impuros. Porque algo puro lembra o quê? Algo branquinho, bonitinho, limpinho. Impuro você lembra algo mais sujo, sei lá, cheio de poeira, embolorado, alguma coisa assim, entendeu? Então, seria tudo que envolve a imundícia sexual. Os pecados podem ser, basicamente, que entra na impureza: masturbação, pensamentos impuros com o sexo oposto, sabe? Olhares indecentes para as pessoas. Por exemplo, uma menina vê um menino muito bonito, ou ao contrário, que é bem mais fácil, né? Tipo, o homem vai lá e fica olhando, tipo, o moleque ventilador, né? Que fica toda hora assim, ó. É, mas, enfim, e na Bíblia fala, o próprio Jesus fala lá no Sermão do Monte, né, em Mateus 5:29 a 30, ele fala, né, que se o teu olho te faz pecar, arranque-o, né, jogue fora para que o seu corpo seja salvo, né, e depois ele fala sobre se tuas mãos te fazem pecar, também arranque elas e tire fora. Aqui nesse texto ele não fala, tipo, literalmente você arrancar, mas, tipo, você realmente prestar atenção no que importa. Não importa os seus desejos, o que você quer, o seu prazer de vida, a glória para você. O que interessa de verdade é a glória para Deus, a gente seguir a Deus de verdade, sermos cristãos de verdade e realmente buscarmos a santidade a cada dia, né? E aí alguém pode ler aí para mim, Hebreus 12:14? Eu leio. Esforcem-se para viver em paz, todos. Peraí, é que você ficou bem na frente. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Então é isso, gente. Tipo, para a gente ser puro e santo, que nem fala também em 1 Pedro 1,16, se eu não me engano, tipo, fala, sejam santos porque eu sou santo, sabe? Jesus fala isso pra gente. Então, nós precisamos a cada dia buscar a santidade e nós sermos puros, né, a cada dia mais e mais. E não impuros buscando os nossos próprios desejos, essas coisas de, por exemplo, vou ver uma pornografia aqui rapidinho, não sei o que, só para me satisfazer rápido. Cara, isso é errado, entende? Isso entra na impureza, isso é um pecado, e Deus não se agrada disso. Sem contar nas consequências futuras, né? Isso num futuro relacionamento, num futuro casamento, num futuro namoro, acaba deturpando muito a nossa mente. E aí a gente acaba realmente, cara, viajando na maionese e fazendo coisas que a gente não devia, às vezes, com a nossa namorada, com nossa esposa, sabe? E acaba destruindo totalmente a nossa família, entende? Tanto que eu também acabei vivendo num lar assim, né? Que meu pai traiu minha mãe e tal, não sei o quê. Cara, é muito sofrimento para tudo quanto é lado, sabe? E tudo isso entra em todos esses pecados, mas principalmente nessa da impureza. E o próximo pecado é sobre lascívia.
Lascívia, a gente pode dizer que seria um desejo incontrolável pelo sexo, a ponto de tipo, abusar a moralidade das pessoas, sejam públicas ou privadas. Tá, vamos explicar um pouco melhor isso. Seria basicamente uma pedofilia, né, que existe um monte por aí hoje ainda, por incrível que pareça, direto aparece no jornal, né, quando não falam de Covid, às vezes falam disso também. Seria tipo masoquismo ou incesto. Não sei se todo mundo conhece o que é incesto, mas incesto seria basicamente um pai ter relações sexuais com a filha, por exemplo, entende? Então, esse tipo de pecado ele ainda existe muito, 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 muito. E isso é terrível porque, cara, é ridículo, sabe, ter pedofilia hoje em dia. Tem muita gente aí que sente vontade de bater nesse tipo de pessoa, mas ainda tem muito, e é só Deus que pode realmente transformar os corações dessas pessoas, porque a palavra é viva e eficaz, sabe? Ele realmente pode ser transformado, todas as pessoas podem ser transformadas pelo Espírito Santo. Mas, enfim, a lascívia também entra naquele sexo pervertido, sabe? Que a pessoa, na verdade, não se satisfaz direito. Então, ela começa a querer um prazer maior sempre, uma coisa desenfreada, descontrolada, sabe? Ou seja, tudo isso pode gerar o quê? Doenças, pode gerar violência, sabe? Doméstica, enfim. E, no final, pode gerar morte também, né? Automaticamente. Bom, esses foram, aí tem um versículo também, né, em Colossenses 3:5, que fala, assim façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. Então, esse é o pecado de lascívia. Bom, a gente separou esses 4, né, que meio que dão, assim, um plano de fundo, né, do que é um pouco essas questões, esses pecados sexuais, mas eu também queria saber aí de vocês, a opinião de vocês, se teria algum outro pecado que vocês acham que é sexual e tudo mais, para a gente trocar uma ideia, para realmente a gente entender aí os pontos que eu falei, se alguém também tem alguma dúvida sobre esses 4 exemplos, também pode perguntar, fique à vontade aí. Eu queria mencionar mais um. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir. Sim. Tá bom. Um pecado sexual que eu vi com muita clareza nessa história de José é o assédio, né? É você invadir o espaço do outro e não aceitar os nãos que a pessoa te dá para ações de cunho sexual. E uma coisa que muitas vezes a gente pensa sobre assédio é que apenas homens cometem assédio. Mas, para mim, o texto de José mostra com muita clareza que, por mais que seja mais raro, mulheres também podem fazer isso. Se a gente parar para ver, a mulher de Potifar desrespeitou completamente José, invadiu o espaço dele, não deu ouvidos a todos os nãos que ele prejudicou ele socialmente quando ele tomou uma posição muito definitiva. E tudo isso, para mim, configura assédio. Então, mulheres também podem fazer isso. É verdade. Isso é muito verdade. Mais alguém? Bom, se não tem, então a gente pode partir aí para os exemplos bíblicos. Vamos lá. O primeiro é sobre o rei Davi, que é um péssimo exemplo, né, que ele deu aí para gente. E aconteceu esse fato, eu não vou ler todo o capítulo, né, eu vou dar aí 4 exemplos, 2 negativos para a gente aprender e 2 positivos. E um dos negativos é esse do rei Davi. Basicamente, eu vou contar um pouco da história. O rei Davi, ele tinha as mulheres dele lá e tudo mais. Um belo dia, ele viu uma mulher muito bonita e ele se interessou muito por ela, que era Batseba. E aí ele acabou falando, eu vou ficar com ela, né? Eu quero ela. Só que, tipo, ela já era casada, entendeu? E o marido dela, ele meio que trabalhava como ele era um soldado de Davi. Então,
para resumir bastante a história, tipo, Davi chegou no final, ele mandou esse cara lá na batalha que ele tinha, falou para colocarem ele logo na frente, assim, de todo o batalhão, para, tipo, o cara morrer mesmo, entendeu? Tipo, mata ele, e aí eu fico com a mulher dele, e já era. E no final, Davi acabou ficando com Batseba, foi a mãe de Salomão e tudo mais. Mas, cara, esse é um exemplo horrível do que, tipo, muitas pessoas hoje em dia ainda fazem para ter o que elas querem, sabe? Então, para ter um prazer que ela quer, para ter a pessoa que ele quer, por... ele achou, né, ela muito bonita e tudo mais, então ele desejou ela. Quando, tipo, cara, você tem um desejo maior do que agradar a Deus, isso já se torna errado, tá certo? Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo do ruim também é de Salomão, o filho aí de Davi, que está em 1 Reis 11, do 1 ao 13, que fala que, cara, Salomão teve 1000 mulheres. Tudo bem, muita gente pode chegar para mim e falar, não, a cultura era diferente, e não sei o que e tal, blá, blá, blá. Só que desde Gênesis, Deus já falava que tinha que ser um homem e uma mulher. Então, assim, tudo bem, podia ser cultural e tal, não sei o quê, mas quando a gente se converte a Cristo, quando a palavra entra na nossa vida, não existe cultura, não existe local que a gente mora, não existe cultura de família, qualquer coisa assim que possa nos segurar e fazer a gente pecar deliberadamente assim. Então, isso era um pecado, e tanto era pecado como também as mulheres acabaram realmente meio que atiçando ele, mudando ele de pensamento cristão e realmente trouxe ele para a idolatria. Então, ele começou a querer tanto as mulheres, a agradar as mulheres e viver com elas, que ele começou a meio que idolatrar os deuses delas, sabe? Ele começou a realmente largar Deus de lado e adorar outros deuses. E isso foi péssimo, tanto foi o maior pecado de Salomão foi esse, né? Então, esse foi outro exemplo ruim que, por exemplo, um relacionamento, né, uma questão relacionada ao sexo, ao amor, ao casal em si, que também foi ruim e afastou Salomão de Deus. Mas agora vamos para, né, alguns bons aí, 2 bons, e o primeiro bom é Boaz. Boaz e Ruth, no caso, né, que acontece em Ruth 3, no capítulo todo. Basicamente, assim, quem não leu ainda Ruth, cara, tem 4 capítulos, é muito bom esse livro, e ele faz uma comparação muito boa, que Ruth seria, na verdade, nós, o povo, sabe? E Boaz seria Jesus Cristo, que veio para nos salvar, nos proteger, nos cuidar da gente, sabe? E aí entra naquela comparação que fala entre Cristo e a igreja, e o marido e a mulher. Mas, enfim, nesse capítulo de Ruth, Boaz realmente, Noemi, que era a mãe do marido de Ruth, do antigo marido de Ruth, porque ele morreu, né? Ele realmente, ela chegou para ela e falou, olha, vai lá na casa de Boaz, né? Porque ela estava recolhendo algumas comidas que estavam caindo no chão e tudo mais para ajudar a sogra dela, né? Então ela era muito serva. E Boaz viu isso nela. Ele realmente foi atrás dela, ajudou ela, falou para os funcionários dele deixarem alguns alimentos caírem de propósito para ela ir lá buscar e ajudar Noemi, que era a sogra dela. E aí ela falou, olha, vai lá com Boaz, ele é o próximo parente aí da linhagem, que ele poderia resgatar você, né, casar com você e ter uma família com você. Ela foi lá, meio que se arrumou, ela era muito bonita, em Ruth fala isso, né, que ela era muito bonita, ela se arrumou, foi lá, meio que deitou junto com ele, só que, cara, foi tudo tão puro, tão santo, que, tipo, eles não fizeram nada, nem
tiveram sexo, nem nada disso. Eles realmente só ficaram juntos, meio que passaram a noite juntos. E no dia seguinte, Boaz prometeu para ela que ia atrás, que ele realmente ia buscar falar com o pessoal da cidade e tudo mais, buscar conselheiros. Ou seja, qual que é a comparação? Tipo, se a gente vai buscar começar a ter um namoro, um relacionamento, o que a gente tem que ter em primeiro lugar? Os conselheiros, né, que no caso de Boaz e Ruth eram os líderes da cidade. No nosso caso, nós temos também conselheiros e líderes, que seriam quem? Os nossos pais, os líderes da igreja, sabe? Todos esses são as nossas lideranças e nós estamos submissos a todos eles. E nessa questão de relacionamentos, de namoro, de casamento, todos eles podem ajudar a gente, sabe? E foi exatamente isso que mostrou esse casal, Ruth e Boaz, que eles eram realmente muito submissos às autoridades, eles não queriam os próprios prazeres, os próprios desejos carnais deles, né? Eles queriam muito mais agradar a Deus do que eles se satisfazerem, né? E o próximo é de José, que nem a Daniela aí falou para a gente, né? Ele acabou ajudando lá Potifar e tudo mais, isso está em Gênesis 39. Ele acabou sempre rejeitando, e uma característica muito positiva que ele fez nessa relação do sexo e desse pecado sexual, ele poderia muito bem ter ficado com a mulher de Potifar, né? Tava fácil, ela tava querendo tudo. Aí era só ir, e já era. Só que, no caso, ele realmente deu um exemplo para a gente, não somente em relação ao pecado sexual, mas também em relação aos outros pecados, que é exatamente o que a gente tem que sempre fazer. A gente tem que fugir do pecado. A gente não pode chegar no pecado e falar, ô, chega aí, pode vir, eu aguento, entendeu? Não, dos pecados a gente tem que fugir, a gente não pode brincar com isso, porque nós somos fracos. Nós todos somos pecadores e a gente está longe de Deus, sabe? Então, somente pelo Espírito Santo que ele nos ajuda a guardar o nosso coração, a realmente estar atento, né? Que na Bíblia fala que o diabo está como um leão bramando à nossa volta, sabe? Então, a gente precisa sempre vigiar e, cara, sempre Deus vai dar a válvula de escape, né? A nossa saída, porque ele não dá algo que a gente não possa suportar, um pecado ou uma tentação que a gente não possa suportar. Então, a gente tem que sempre manter isso em mente, cara. Se eu estou passando por um problema nessa área, digamos agora sexual, né? Cara, foge, porque muitas vezes a nossa própria carne, o nosso próprio eu vai querer pecar, vai querer ir para cima e ter o seu próprio desejo, né? A querer abusar da outra pessoa. Então, seriam esses os 4 que eu tinha para falar, os negativos e os positivos, sobre os exemplos bíblicos aí. Muito bem, Renan. Valeu. E eu gostaria de dar também uma sugestão para quem achou interessante a história de Ruth e Boaz. Tem um livro que se chama Doce e Amarga Providência, do John Piper. E ele é um livro muito legal, tem 4 capítulos. Cada capítulo ele trata sobre um capítulo do livro de Ruth. E é muito interessante esse livro porque ele vai contar muito sobre o que realmente estava acontecendo ali entre o casal e tudo mais, né? E explicar também a perspectiva maior, né? As analogias e tudo mais que queria ser ensinado nesse livro. Então, é um livro bem pequenininho, Doce e Amarga Providência, uma sugestão aí para vocês que quiserem estudar um pouco melhor a história de Ruth. Muito bem. Em resumo, a gente olhando para tudo isso, a gente vê que uma coisa está em comum em todos esses exemplos: a tentação. A tentação ela é comum, né? Então, por mais que algumas pessoas reagem positivamente, outras negativamente, todas elas vão sofrer tentações. Isso é comum a nós. Então, a gente já tem que estar com isso em mente, tem que estar pronto para lidar com isso. Então, nós vamos passar por tentações. Outra coisa, as tentações elas vão sair dos nossos próprios desejos. E não é uma coisa assim apenas externa.
mas as situações externas provocam aquilo que já está interno, ou seja, o nosso coração já tem desejos pecaminosos, o nosso coração já tem aqueles pensamentos assim impuros e errados. Acontece que com essas situações, Satanás tentando, o nosso coração, a nossa cobiça se levantando, aí forma o cerco todo para a gente pecar. Então a gente tem que entender que essa é a nossa realidade e a gente nunca pode baixar a guarda, né? Que a gente possa seguir esses dois exemplos positivos que a gente viu de Ruth e Boaz e também de José. Muito bem. O que a Bíblia fala sobre a imoralidade como um todo? Então eu gostaria de olhar alguns textos nessa parte da aula agora, e olhar em textos bíblicos, na Bíblia como um todo, e ver o que a Bíblia fala sobre a imoralidade, como que a gente pode vencer a imoralidade, e por que a gente precisa estar assim, bem atento e bem esperto para não cair nesse pecado. Muito bem. Então, primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre essa depravação sexual. Essa é a nossa realidade. A realidade do nosso coração é que ele é depravado. Depravado em vários pecados. E também no sexual. O nosso coração é dessa forma. A palavra de Deus nos fala em Romanos, tanto no capítulo 1 quanto no capítulo 3, nos primeiros 3 capítulos, na verdade, o quão nós somos depravados, o quão nós somos pecadores, isso é o que nós somos. Se não tiver intervenção de Deus, a gente tem a capacidade de cometer cada pecado que talvez a gente não tenha a ideia da magnitude das impurezas que passam no nosso coração em relação a pecado. Muito bem, em Romanos 1, versículo 22 a 27, é um texto bem interessante que vai falar sobre a nossa realidade depravada. Mas eu gostaria de destacar essa parte do versículo 24, parte B, que diz: segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. Quem poderia ler esse texto de 22 a 27? Romanos 1, 22 a 27. Alguém conseguiu abrir? Eu leio. Consegui aqui. Pode ler, João. Tá ótimo, obrigado. 22, né? Isso, 22 a 27. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criaturas em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição de seu erro. Muito bem. Então, essa é a depravação que o nosso coração pode gerar. Vários desses pecados que foram descritos e alguns outros que nem está escrito aí, mas que o nosso coração é criativo em descobrir maneiras de desagradar a Deus e de cometer imoralidade. Mas o que eu acho mais interessante nesse texto é realmente a parte B do versículo 24, que diz que essas pessoas escolheram pecar, escolheram desagradar a Deus, escolheram dizer não para Deus, e aí Deus entregou elas às próprias paixões. Aquelas pessoas já tinham no seu coração assim aquela vontade de pecar, então Deus entregou elas a essas paixões e deixou elas pecarem de acordo com os seus desejos, e é isso que foi o resultado. Pecados tão graves como é descrito ali no texto, no versículo 26, 27, como esses que foram citados. Por quê? Porque eles estavam saciando os desejos do seu próprio coração. Então, o que eu gostaria de falar com isso? Eu gostaria de dizer que o nosso coração tem muito potencial e criatividade em pecar. Ele é muito corajoso em pecar. E se a gente não colocar um freio nisso, nós vamos pecar desenfreadamente, como esse texto, ou talvez coisas piores. Talvez você alguma vez olhou para algum pecado e pensou: eu nunca vou cometer isso, nossa, isso aí
é tão feio, e talvez passou um tempo você acabou cometendo. E talvez você pensou, poxa, mas eu nunca imaginei que eu cairia tanto, né? Que eu desceria tanto esse nível. E se a gente ficar pensando que a gente não pode cair, que a gente não é capaz de pecar tanto, é pior ainda, porque a gente vai sim cair, vai ter várias ciladas e vários obstáculos que a gente vai acabar caindo. Então, a concepção que eu tenho que ter é, eu sou muito depravado, o meu coração é sujo demais. A palavra de Deus diz em Romanos 3:10, Romanos 3:23, que não há um justo sequer, todos os homens pecaram. Essa é a nossa realidade. E eu preciso reconhecer que se não for a boa mão de Deus, a graça de Deus sobre a minha vida, o meu coração vai cometer atos assim piores do que Hitler cometeu, ou do que qualquer outra pessoa pôde cometer de grave, né, nessa vida, nesse mundo. Porque o nosso coração tem essa capacidade. Então é só a graça de Deus que nos para, que nos segura, e a gente tem que ter esse entendimento, né, da realidade do nosso coração. Muito bem. A gente também tem alguns mandamentos específicos mais para essa área da imoralidade. Então, lá nos 10 mandamentos, em Êxodo 20, a gente tem um deles que fala, não adulterarás. Só que quando a gente vai para os evangelhos, Jesus ele começa a explicar ainda mais e começa a detalhar melhor tudo aquilo que o Antigo Testamento queria dizer. E aí ele pega e fala em Mateus 5:28, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, no Antigo e no Novo Testamento, já nos é falado um pouco ali, pelo menos em 2 textos, sobre o adultério, sobre a imoralidade, e como esse adultério não é só você ir lá e adulterar fisicamente ou visivelmente uma pessoa, mas no seu coração, com os seus olhos, você já vai estar pecando. Ou seja, o que a gente entende nesse texto? Que os pecados sexuais não são apenas aqueles que a gente pratica, mas os pecados sexuais também são aqueles que a gente pensa. Quando eu deito a cabeça no travesseiro e começo a pensar e fantasiar, e começo a olhar para alguém, ou para alguma pessoa, ou para alguma tela, e começar a pensar, eu já estou pecando, aí eu vou colher consequências desse pecado também. Então, pecados sexuais não são apenas aqueles que praticamos, mas são aqueles que pensamos também. Muito bem. Agora eu gostaria de olhar para uma lista de 5 ou 6 textos imperativos, né, ordenanças mesmo, sobre essa questão da imoralidade, como que a gente pode fugir dela. O primeiro deles está em 1 Coríntios 6, versículo 28 a versículo 20. Quem pode... acho que é 18 a 20. Deve ter escrito errado. Quem pode ler para a gente? Eu posso ler 1 Coríntios 6, 18 a 20? É esse que está na tela. Agora eu estou confuso Então, se eu coloquei 18 a 20 ou 28 a 29. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Muito bem. Obrigado, Fran. Então, fujam da imoralidade e honrem a Deus com o seu corpo. Então, talvez essas 2 atitudes no início e no final do texto, né? Fujam da imoralidade sexual e honrem a Deus com o seu corpo. Agora, no meio do texto, a gente entende melhor um pouco o porquê disso, né? Ali no versículo 19 está escrito: vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, vocês foram comprados por alto preço. Então, no momento da nossa conversão, o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração. Agora, o nosso corpo é morada para Deus, né? Então, o Espírito Santo passa a morar no nosso coração. Ele é templo do Espírito Santo. E a Bíblia fala que nós precisamos, no nosso dia a dia, não só honrar e glorificar a Deus, mas prestar um culto a Deus, um culto racional a Deus, com a nossa vida, com o nosso viver diário, né? E principalmente com o nosso corpo também. Por isso que a gente precisa, sim, cuidar do nosso corpo e a gente precisa usar o nosso corpo para a glória de Deus. Por exemplo, a gente precisa usar o nosso dom da fala, né? A nossa língua
para a glória de Deus. Então, eu não vou usar esse potencial de fala para talvez diminuir as pessoas, para envergonhar as pessoas, para xingar algumas pessoas. Não, eu vou usar isso para a glória de Deus, para transmitir graça às pessoas que ouvem, como o texto de Tiago fala. Eu não vou usar os meus olhos para desagradar a Deus. Eu não vou usar os meus olhos para cobiçar as coisas, mas eu vou usá-los para a glória de Deus. Não vou usar as minhas mãos para desagradar a Deus e talvez espancar uma pessoa ou talvez para roubar alguma coisa. Vou usar as minhas mãos para a glória de Deus. Eu quero abençoar, eu quero ajudar as outras pessoas. Então, a ideia é essa, usar o seu corpo, tudo isso que Deus te deu e toda a sua vida para a glória de Deus, e principalmente o seu corpo, mantendo-o puro, mantendo-o separado, mantendo cada vez mais em santificação para Deus, né? Então, essa é a ideia. Nós fomos salvos e justificados, mas hoje estamos num processo de santificação, ou seja, dizer não para o pecado e nos tornarmos cada vez mais parecidos com o caráter e santidade de Deus. E a gente está nessa caminhada crescente, tentando cada vez mais ser mais parecidos, né? Ser mais santos, cada vez mais santos, né? E a gente está nessa caminhada. E essa é a ideia. Fuja da imoralidade sexual, que não combina com o seu relacionamento com Deus, mas dedique o seu corpo, dedique a sua vida, dedique o seu viver para Deus e honre a Deus com o seu corpo. Então, é mais ou menos isso que o texto quer dizer. Muito bem, peraí, tinha uma coisa no chat. É 1 Coríntios 6, 18 a 20, a Bruna colocou aí. Então, eu errei o número 2 ali. Muito bem. Próximo texto, Romanos 13, versículo 13 a 14. Quem pode ler? Eu posso. Comportemo-nos com... Tá todo mundo me ouvindo? Sim. Tá. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual de depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer o desejo da carne. Legal, obrigado, Lilian. Então, comportemo-nos com decência, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, lembra que eu falei que a nossa realidade é que nós temos esses desejos, a gente tem essa imoralidade, esse potencial para pecar? O nosso coração constantemente vai jogar para a nossa mente aqueles desejos e aquela vontade de se satisfazer. Então, olha, você está com muita vontade disso, se satisfaça. Ou você quer muito aquilo, vai lá e pega. Sabe? O nosso coração lança esses pensamentos, esses desejos para a nossa mente. A questão é que a gente tem que dizer não. A questão é que a gente tem que se comportar com decência, porque hoje não vivemos mais para satisfazer os nossos desejos, mas vivemos para satisfazer a vontade de Deus, para agradar o coração de Deus, para cumprir a vontade de Deus, para glorificar a Deus, né? Então, eu sempre falo, 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Esse é o nosso alvo de vida, glorificar a Deus com todas as nossas atitudes. Hoje temos uma nova identidade. Fomos resgatados por Deus, fomos salvos por Deus, e fomos adotados por Ele. Então, temos uma nova identidade. Agora, eu sou um cidadão do céu. Essa é a minha nova identidade. Agora, eu sou um cidadão celestial. Eu sou filho de Deus e eu tenho que me comportar como tal. Eu tenho que me comportar com a decência que um cidadão do céu precisa se comportar. E para eu conseguir dizer não para orgias, bebedeiras, imoralidade sexual, depravação, desavença, inveja e tudo isso, eu preciso me revestir do Senhor Jesus. Eu preciso deixar a mentalidade de Cristo entrar na minha mente. Eu preciso cumprir a vontade de Cristo e não a minha. Eu preciso tomar atitudes que Cristo tomaria e não as atitudes que eu tomo, né? Tem aquela pulseira que é muito conhecida por todos, né? O que Jesus faria, né? What would Jesus do? E é uma pulseira que realmente é bem interessante, porque ela nos lembra muito de como que Jesus agiria nessa situação, qual é o tipo de atitude, qual é o tipo de moral que Jesus praticaria nesse momento. E qual é a moral, qual que é a atitude que o seu coração está tentando falar para você fazer. Então, quando a gente pensa por essa ótica, quando a gente pensa, poxa, a minha antiga natureza é minha nova natureza, hoje como
como discípulo de Cristo, como cidadão do céu, o que combina mais? Que atitude combina mais com a minha nova identidade? É dizer não às minhas paixões, viver com decência, né? Me revestir de Jesus, do Senhor Jesus Cristo, né? Imitá-lo, né? Paulo fala lá em 1 Coríntios 11 que ele é um imitador de Cristo. Ele fala, pode me imitar, porque eu quero ser um imitador de Cristo, eu quero ser um exemplo para vocês. Então, a ideia é imitar a Cristo, imitar o padrão de Cristo. Eu lembro uma vez que o pastor Edson estava numa reunião de pastores lá na igreja, meu pai estava junto, e ele falou, olha, eu vou dar uma lição para vocês, olhar os evangelhos, os 4 evangelhos, e anotar as atitudes de Cristo, anotar ali as atitudes de Cristo sendo amoroso, Cristo perdoando, Cristo tentando trazer paz para aquela situação, Cristo, sabe, se comportando de acordo com a sua santidade. E ele falou, observa essas atitudes de Cristo e tendem a imitar, faça uma lista de tudo, dele sendo amoroso, dele sendo gracioso, dele sendo justo, dele buscando a vontade de Deus, e começa a tentar imitar essas atitudes de Cristo. Então, eu acho que esse é a nossa missão, né? Imitar o padrão de Cristo, imitar a Cristo. Então, e por último, não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, talvez você ainda não pecou, mas você está pensando, poxa, mas se eu tivesse a oportunidade, ou se eu ficar sozinho aqui, ou se acontecer uma coisa do tipo, ou se eu ganhar uma posição mais especial, ou se eu estiver naquele lugar com aquela pessoa, aí você começa a premeditar e você começa a pensar em como satisfazer os desejos da carne. Então, já corta pela raiz esses pensamentos, para não dar lugar a um pensamento que foi colocado em prática no futuro. Muito bem, próximo texto, Efésios 5, versículo 3. Quem pode ler? Eu posso. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Muito bem, obrigado. Então, o que acontece aqui? Muitas vezes a gente está numa roda de conversa, a gente está ali junto com amigos no trabalho, ou na faculdade, ou coisas do tipo, e o pessoal começa a falar sobre aquelas piadas imorais, ou começa a falar sobre algumas coisas do tipo, e eu lembro, na minha época de escola, na minha época lá de ensino médio, dos meus amigos comentarem algumas coisas e eu às vezes não me posicionava, às vezes eu não queria, parece que mostrar que eu era uma pessoa que vivia um padrão diferente, e eu ficava ali naquela roda e às vezes ficava só escutando e não falava nada, às vezes eu não interagia, mas eu ficava ali junto e ficava ouvindo, só que com isso eu deixei o meu coração ser inundado por aquele tipo de conversa, comecei a ouvir coisas que eu nunca tinha ouvido, que nunca precisaria ouvir, nem devia estar na minha mente aquele tipo de assunto, mas eu fiquei parado ouvindo aquelas besteiras, e hoje aquelas besteiras estão aqui na minha mente, não esqueço, por mais que não fiquei falando aquilo, eu fiquei na roda ouvindo aquilo que as pessoas estavam falando, e aquela besteira entrou na minha cabeça, e isso me atrapalha. Então, a gente não deve nem dar lugar para esse tipo de conversa. Sai mesmo, vai para outro canto, vai conversar com outras pessoas, vai fazer outra coisa, mas não dê lugar. Não pense, eu sou forte o suficiente, eu vou ficar ouvindo aqui e eu sou forte para lidar com isso. Não, nós somos fracos. Se eu reconheço que eu sou forte, eu vou acabar caindo nas minhas tentações. Mas se eu reconheço que eu sou fraco e que eu preciso do auxílio de Deus, que eu preciso fugir, não é encarar o pecado, não, é fugir do pecado. Se eu reconheço isso, é aí que Deus começa a trabalhar no meu coração e através do Espírito Santo é que eu sou forte. Então, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Muito bem. Essas coisas não são próprias para os santos. O texto deixa bem claro isso. Qual é a nossa identidade hoje? Hoje somos um povo eleito, somos uma nação assim escolhida por Deus, nós somos povo de propriedade de Deus, nós somos cidadãos do céu e Deus nos comprou, então nós temos essa nova identidade, não combina com essa nossa identidade satisfazer essa imoralidade, né? O que mais? Colossenses 3:5, quem pode ler? Eu leio, Bruno. Legal. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria.
Legal, valeu, G. Então, o que o texto fala é isso que a gente já vem comentando. Esses desejos pertencem à nossa natureza terrena. Nós temos hoje uma nova natureza, que é a natureza celestial, como filhos de Deus, né? Só que nós não estamos livres da natureza terrena por completo. Então, nós não somos mais escravos dessa natureza, mas a gente também não é totalmente livre como seremos no céu. Hoje nós não somos escravos, mas a gente ainda tem que lutar com isso. A gente tem que diariamente escolher quem que eu vou alimentar, os desejos do meu coração, os desejos de cumprir a vontade de Deus. Quem que eu vou alimentar, com que eu vou gastar o meu tempo pensando naquelas coisas antigas, naqueles pecados que eu era viciado, ou agora no que Deus quer que eu faça, ou agora nas qualidades que Deus quer que eu tenha. Então, é uma decisão diária de fazer morrer a nossa carne e de alimentar o espírito, né? De se alimentar com a palavra e de pedir, Deus, enche aí os meus pensamentos, enche o meu coração, enche a minha mente com a sua palavra. É uma decisão diária. Nós ainda lutamos com a natureza terrena. Hoje, você pode dizer, Deus sim me liberta da escravidão do pecado. Então, a gente tem sim a possibilidade de não ser mais escravos e viciados em pecados. Deus, ele nos liberta. E talvez se Deus ainda não te libertou de alguns vícios, de alguns pecados, o que você precisa fazer é reconhecer que você é fraco, que você não consegue lutar contra isso sozinho e deixar Deus trabalhar, Deus tratar na sua vida. Deus vai te tratar de diversas formas. Ele pode usar conselheiros, ele pode usar discipuladores, ele vai te falar aí, te ensinar através da palavra de Deus. Ele vai te dar várias estratégias que a gente vai falar no último slide para você poder dizer não para o pecado, né? Uma delas que a gente acabou de falar aqui em alguns textos, fugir do pecado, né? Criar cercas de proteção para você. Você sabe que você vai cair se você chegar muito perto lá, então eu nem vou chegar, né? A gente vai ver o próximo texto, inclusive, que fala um pouco sobre isso, de Mateus 5, 29 a 30, que é logo depois daquele texto que a gente leu sobre o adultério, né? Então, Mateus 5, 29 a 30 diz, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então, esse texto, como o Renan bem disse, ele não está falando para você sair cortando os membros do seu corpo ou coisa do tipo, mas ele está tentando nos ensinar um princípio. Ele está tentando nos ensinar que é melhor você ficar sem uma coisa, você perder um privilégio, você não aproveitar talvez toda a sua liberdade cristã, para você talvez não cair no buraco. Então, por exemplo, algumas pessoas que têm dificuldade com bebida alcoólica e passaram muito tempo tendo essa dificuldade, eu conheço algumas pessoas que aconteceram isso. Ela sabe que se ela tomar lá um gole de bebida alcoólica, ela não vai ter força suficiente para parar. Então, ela tomou uma decisão e falou, olha, eu não vou nem experimentar, nem na festa de Natal, algo do tipo, porque eu sei que, diferente talvez dos meus familiares, eu sou fraco com isso. E eu não vou conseguir lidar com isso e eu vou acabar me embebedando e vou acabar pecando. Então, a pessoa, ela abriu mão de uma liberdade cristã que ela tem de fazer aquilo sem pecar, mas ela abriu mão para que ela não venha a pecar. Ou talvez você fala, olha, eu não vou assistir mais aqueles filmes de comédia, porque hoje em dia esses filmes de comédia estão tendo umas cenas, assim, nada saudáveis, e aquelas cenas me remetem a algumas coisas que eu já vi e talvez me fazem a pecar. Então, eu não vou assistir filme de comédia, eu vou assistir filme de ação, eu vou assistir filme de alienígena, de tiro, eu vou assistir filme de drama, não sei, mas eu não vou assistir aquele tipo de filme, por mais que eu possa, porque se eu assistir, eu sei que eu sou fraco naquela área e eu vou acabar caindo, né? Eu vou abrir mão de talvez de ter um computador no quarto, eu prefiro colocar o computador na sala, porque se eu colocar o computador no quarto, talvez eu vou ser tentado a olhar o que eu não devo. Então, a gente abrir mão de algumas coisas que nós podemos ter, porque eu não quero chegar perto do pecado. Eu não quero dar brecha nenhuma. Então, eu vou criar cercas de proteção. Vou avisar outras pessoas, vou pedir para outras pessoas me acompanharem, me mandarem mensagem periodicamente, falar, e aí, como é que você está nessa área? Precisa que eu ore? Vamos conversar um pouco sobre isso, sabe? Se rodear de coisas que vão te ajudar a dizer não para o pecado e se proteger das tentações dele. Muito bem.
O último texto que eu gostaria de tratar com vocês aqui nesse bloco de imperativos que a gente vê na palavra de Deus é 1 Tessalonicenses 4, versículo 3 a 5 e pulando 6 indo para o 7. Esse é um texto que eu pessoalmente gosto muito e sempre falo muito ao meu coração sobre o que eu devo fazer hoje como filho de Deus. O texto diz o seguinte: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Eu acho esse texto fantástico, porque ele traz vários paralelos do que eu não devo fazer e do que eu devo fazer, da minha antiga natureza e da minha nova natureza. E ele é muito claro quando ele faz isso. Eu até coloquei ali em outras cores para ficar mais fácil ainda da gente ver. Então, qual que é o meu objetivo, meu propósito agora? Viver de uma forma assim, me santificando, né? Viver de uma forma de ir buscando cada vez mais a santidade. Agora, o que o meu coração quer que eu faça? Que eu sacie a minha imoralidade sexual, sacie os meus desejos. Então, o que a palavra de Deus fala é, olha, não sacie todo o desejo que vem na sua mente. Não fale tudo aquilo que você quer falar. Não pense tudo aquilo que você quer pensar. Não. Você precisa colocar um controle. Você precisa falar igual o salmista. Olha, Deus, coloca um guarda na minha boca, porque não é tudo que vem para minha boca que vale a pena sair. Então, coloca um guarda, que eu não quero deixar toda essa podridão que o meu coração gera sair para fora, para os meus olhos, para a minha boca, para as minhas atitudes, para os meus pensamentos. Então, eu quero viver de uma forma diferente. Eu quero me santificar. Isso significa não que a gente nunca mais vai pecar, né? Mas que a gente vai buscar pecar cada vez menos. Então, eu vou buscar, se eu mentia, eu não minto mais, agora eu quero falar a verdade. Se eu roubava, eu não roubo mais, agora eu quero talvez até ajudar as outras pessoas, né? Se eu pecava com a imoralidade, agora eu não quero mais pecar com a imoralidade. Eu quero viver santidade no namoro, santidade no casamento, santidade quando eu sou solteiro também. Então, é isso que eu quero viver, diferente daquilo que o meu coração quer que eu faça. O que mais? Controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. E o contrário é paixão de desejo desenfreado. Esse é o nosso coração, é um desejo desenfreado. Se a gente permitir, a gente vai sair fazendo coisas assim desenfreadamente, assim inconsequentemente, e a gente vai bater a cara e talvez não vai nem sentir, a gente vai só agir assim como um animal, né? Tem um texto bíblico que agora eu não estou lembrando qual a referência, mas que fala que algumas pessoas agiam como se fosse cães, que pensavam com o seu próprio estômago. Então, eu não sei se vocês já viram um cachorro, às vezes eu lembro até hoje de uma vez que eu fui lá visitar a família da minha esposa, que é lá de Rondônia, né? E eu fui lá e a gente estava lá na casa dela e ela tem um cachorro, né? Um pitbull, e fêmea. E ela é muito tranquila, ao contrário do que as pessoas acham de pitbull, ela era muito tranquila. O que acontece? A gente chegou uma pessoa lá e precisava entrar, acho que para trocar o gás ou alguma coisa assim, precisava entrar na casa. As pessoas geralmente tinham medo dela, então a gente falava, vamos guardar ela, vamos colocar ela ali no canil, né? E aí falava para ela ir para o canil. E ela não queria ir para o canil, porque obviamente ela sabia que ia ficar presa. Então ela pensava, olha, não quero, não vou para o canil, não tem interesse em ir para o canil. Aí se eu pegasse, e a gente fez isso, peguei uma migalhazinha de pão e trouxe ela assim, e comecei a mostrar aquela migalha de pão para ela, e comecei a atiçar ela assim, fui e coloquei a migalha de pão lá dentro do canil. Aí ela foi correndo, pegou aquela migalha de pão que com certeza não serviu nem para 1% da língua dela, aquela migalhinha de pão não saciou nada a vontade de comer dela, mas ela foi, seguiu aquela migalha minúscula de pão e ficou presa. O que acontece? O cachorro da Bia, ele é um cachorro, né? Então, ela acabou pensando com o seu próprio estômago, ela pensou com a sua própria barriga, ela deixou, naquele momento, não pensou nas consequências de estar preso ou não, ela podia ficar presa talvez por 5 horas, e ela abriu mão de tudo isso porque ela parou de pensar e começou a pensar em comida, uma migalhinha mísera de pão, e ela foi atrás disso e pensou com o seu próprio estômago.
Acontece que tem um texto bíblico, depois vou lembrar a referência, que ele nos mostra como algumas pessoas pensam da mesma forma, talvez não com o seu próprio estômago, mas com o seu próprio coração, ou com seus hormônios. Elas param de pensar racionalmente, param de pensar e talvez não enxergam aquela consequência de que talvez vai perdurar ali por um mês, um ano, ou talvez uma consequência para a vida inteira. E naquele momento ela fica cega e ela começa a pensar só nos desejos dela, desejo, 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 e ela não pensa nas consequências. A gente está agindo como um animal quando a gente faz isso e deixa o nosso coração ser guiado por paixões de desejos desenfreados. O que a Bíblia nos fala? Controle o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Se controle, tenha autocontrole, saiba dizer não para os seus pecados. Você é um animal que não consegue dizer não para as suas vontades? Não, você é racional, você sabe a sua nova identidade hoje. Então se controla, diga não. As nossas tentações, essas coisas que nos rodeiam, a Bíblia fala que não são maiores do que o livramento que Deus dá, não são assim insuportáveis, não. Elas não são irresistíveis. A palavra de Deus nos ensina que as tentações que nos rodeiam são sim irresistíveis, porque nós temos o Espírito Santo para nos ajudar a dizer não para essas tentações. A questão é, qual é a decisão que a gente tem tomado diariamente com essas tentações? E, por último, impureza e santidade, né? Os dois opostos aí, e eu creio que ficou mais do que claro. Qual que é a atitude que eu preciso tomar? Eu preciso viver uma vida de santidade, porque é isso que combina com o cidadão do céu, é isso que combina com o seguidor de Cristo, uma pessoa que agora tem uma vida nova, não é mais aquela vida antiga da impureza, mas da santidade. Esse é o nosso novo alvo. Muito bem, para a gente concluir aqui, não tem como falar sobre sexo sem falar sobre casamento. E na Bíblia vai ter vários textos bíblicos sobre casamento. Eu separei 5 deles aqui, apenas para vocês anotarem e talvez verem depois e lerem depois que a aula terminar, durante a semana. Mas a Bíblia nos ensina que o casamento ele tem que ter pureza, tem que ter alegria, ele tem que ter a entrega, ou seja, um se entrega ao outro, tem que ter fidelidade, tem que ter amor. Então, o sexo no casamento ele vai estar envolto em tudo isso, né? Essa separação exclusiva um para o outro, e no sexo haver ali uma glorificação a Deus. O sexo dentro do casamento glorifica a Deus. É claro, o sexo dentro do casamento vai trazer prazer? Claro que vai trazer prazer. Deus fez dessa forma para que a gente pudesse se procriar e ter filhos, mas também para que houvesse esse prazer, para que houvesse essa demonstração de amor entre um e outro. Mas tudo isso dentro do matrimônio, dentro do casamento, é a vontade de Deus. E feito dentro dos padrões de Deus, glorifica a Deus, e eu posso te garantir que é mais satisfatório cumprir a vontade de Deus e se satisfazer enquanto cumpre a vontade de Deus do que se satisfazer cumprindo e obedecendo os desejos da nossa carne. Porque Deus fez tudo de uma forma perfeita. Deus fez tudo de uma forma perfeita. E quando a gente se separa e quando a gente se coloca à disposição de Deus, de buscar satisfação apenas nele, de buscar satisfação nos padrões de Deus, olha, os resultados são muito positivos, muito recompensadores. Inclusive, buscar satisfação em Deus é a única satisfação que a gente vai conseguir ter uma satisfação plena, né? E ao contrário, quando a gente satisfaz os nossos prazeres fora dos padrões de Deus, quando a gente satisfaz os nossos prazeres apenas satisfazendo essa imoralidade, a gente vai acabar nunca nos saciando e sempre vai querer pecar mais, querer uma mordida a mais, querer um pedaço mais, querer uma experiência a mais, querer uma emoção maior, e a gente vai querendo fazer isso e a gente nunca vai ser saciado. Então essa é a realidade. Mas para todos aqueles que planejam e esperam entrar nesse casamento, matrimônio, esperem a satisfação sexual de acordo com os padrões de Deus, de acordo com os padrões bíblicos, de forma separada, exclusiva para esse momento. E certamente vocês vão glorificar a Deus e satisfazerem-se ainda mais do que satisfazendo as suas paixões sexuais. Muito bem. Gostaria agora de chamar o Renan de volta. Renan, conclui aí com as estratégias. Beleza, então vamos lá. Eu vou citar assim um pouco mais rapidinho, né, as estratégias aí, tanto a nossa estratégia vertical quanto a nossa horizontal, né, que seria a nossa vertical com Deus.
seria basicamente o seguinte, eu ia ler aí Mateus 26:41, mas na verdade acho que eu tenho um exemplo um pouco melhor para exemplificar isso, que seria, tipo, uma visão mais macro, assim, da Bíblia, né? Porque a Bíblia toda fala sobre oração, direto a gente vê Jesus orou, ele fez vigílias, ele realmente orou para Deus, mesmo ele sendo Deus também, né? Enfim, uma parte que a gente às vezes não presta atenção, mas a Bíblia toda, ela é uma oração. Por exemplo, Gênesis 1:1, ele fala, no princípio Deus, sabe? Então ele começa assim a oração. Todo mundo, não sei se todo mundo percebe, mas tipo, todo mundo a gente começa Senhor, ou Deus, ou Pai, ou sabe? A gente sempre chama, invoca o nome de Deus quando a gente começa uma oração. E no final a gente sempre fala amém. Em Apocalipse, lá no último versículo da Bíblia fala amém, sabe? Então a Bíblia toda é uma oração. Então a nossa vida inteira tem que ser uma oração. E até em relação a esses pecados sexuais, e não somente os sexuais, mas todos os outros pecados, a gente tem que sempre manter em oração esses pecados para, através do Espírito Santo, nós sermos transformados dia a dia. Que mais que pode ser usado como estratégia boa, vertical, né, com Deus, nossa com Deus? A leitura da palavra diariamente, tá certo? Que nem diz aí em Salmos 119:11, ele fala que, Davi fala, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, sabe? Então, realmente, quando a gente lê diariamente, faz a devocional, se aproxima mais de Deus, ora todos os dias, com certeza essa palavra vai nos transformar. Que nem diz aí em Romanos 12:1 e 2, que também o Bruno tinha citado logo no início, de sermos transformados pela renovação da nossa mente. Ou seja, tem uma palavra que também o pessoal gosta de usar muito, que é metanoia, né? Que é realmente a transformação aí de caráter ou da maneira da gente pensar. Que seria o quê? A gente realmente se arrepender dessa forma que a gente faz errada, pecaminosa, e a gente, através da palavra de Deus, começa a fazer a coisa certa. E o último item seria memorizar versículos, né? Que também entra nessa parte da leitura da palavra. Em Colossenses 3:2 diz o seguinte, que Senhor, mantenha meus pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, sabe? Então, quanto mais a gente busca aquele assunto, por exemplo, eu descubro que eu tenho esse pecado de tentações sexuais. Cara, eu vou procurar todos os versículos da Bíblia que falam sobre isso, eu vou tentar decorar eles para realmente isso ficar na minha cabeça e eu mudar de atitudes. Diariamente, o Espírito Santo vai me transformando e eu vou me parecendo mais com ele. E agora o nosso relacionamento horizontal, né? Nós com a igreja, com os nossos irmãos, com a nossa família. A primeira dica seria cada um ter um discipulador, sabe? Uma pessoa que você realmente confia, que seja cristã, que você tem liberdade para se abrir, que seja espiritualmente, digamos, mais vivida, ou que tenha mais métodos, ou, sabe, algumas estratégias para te ajudar realmente a melhorar no pecado que você tem. Então, realmente é uma coisa que nós precisamos, Jesus fala isso em Mateus 28:18-20, né? Fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, que está aí nesse texto de Mateus 28. Então, assim, é uma ordenança que nós precisamos fazer, e não só fazer, mas também nós precisamos buscar pessoas que sejam nossos discipuladores, para que nós possamos nos reportar ou realmente falar o que nós precisamos e os nossos problemas, para nós termos uma outra forma de pensar, uma outra forma de ver aquilo que a gente está vendo, para a gente mudar de atitude e realmente conseguir sair dessa tentação e conseguir não pecar mais, muitas vezes, né? E, em último, seria buscar vários conselheiros, que nem diz em Provérbios 11:14, né? Buscar a multidão de conselheiros, ou seja, amigos que vocês saibam que realmente levam Cristo a sério, pessoas que realmente seguem a Cristo, que realmente são fiéis a Cristo, que buscam a santidade todos os dias. Seria ótimo perguntar e se abrir assim numa roda de conversas, até com os próprios amigos mesmo,
seja por Zoom, ou agora não dá para se encontrar, né? Mas geralmente a gente se encontrava. Mas é muito bom porque as pessoas começam a falar as experiências que elas já tiveram. Muitas vezes esses conselheiros, um ou outro já vai ter passado por isso, e ele vai poder te dar uma dica do que fazer em cada momento, em cada situação, com cada pensamento, no que você pensar na hora, sabe? Para realmente você não pecar e realmente se manter puro e santo, que é o que Deus fala para a gente sempre manter. Essas são as estratégias, então. Muito bem. Legal, Renan. E para a gente concluir a aula aqui, eu gostaria de falar de forma prática como você pode também buscar, talvez na nossa própria igreja, algumas dessas coisas, né? Então, a respeito de conselheiros, nós temos na nossa igreja o Ministério MAP, né? Para aqueles que não conhecem, o Ministério MAP é um ministério de conselheiros, né, cristãos, bíblicos, que estão à disposição da igreja, né? A gente tem uma equipe grande, treinada, né, pelo pastor Abner, que estão ali para fornecer esse aconselhamento, e você pode entrar em contato com a igreja para se aconselhar. Nós, como Ministério de Jovens também, porque aqui estamos na EBD, mas é uma extensão do Ministério de Jovens, né, Change Join, que se une todo sábado. Como Ministério de Jovens, também estamos dispostos aí para dar o aconselhamento que você tiver necessidade, e a gente está à disposição. A gente tem uma equipe, né, de liderança aí do Ministério de Jovens, e a gente está à disposição para trabalhar isso com você e para acompanhar você também. E discipulado também. Nós estamos nos planejando como Ministério de Jovens para iniciar aí discipulados com os jovens, né? E se você tem interesse, vai lá no link da bio no nosso Instagram, né? Ali no Change, no Join, não lembro se a gente já chegou a colocar, mas no Change, @oficial Change, tem um link lá do Linktree, e dentro dele tem para você que quer ser discipulado, talvez você quer ser acompanhado de forma mais cotidiana, assim, mais recorrente, né? E talvez ter uma ajuda mais profunda, mais específica para lutar contra alguns desses pecados, né? Então, se você quer ser discipulado, também pode procurar lá. E pensando agora nesse relacionamento vertical, eu gostei muito desses dois tipos de relacionamentos que o Renan colocou. E a gente, nesse PowerPoint, que a gente vai mandar agora, quando terminar a aula, vamos mandar lá no grupo, você pode já ver vários textos bíblicos que a gente citou, tanto eu quanto o Renan, citamos, de textos que você já pode começar esses a memorizar. Então, a gente falou sobre memorização, decorar versículos, e lá no seminário a gente era muito encorajado a isso. Confesso que eu preciso voltar a memorizar mais, mas é muito bom, porque tem versículos que eu memorizei até hoje e são muito proveitosos para mim. Então, se você quer começar a memorizar alguns versículos, pega alguns desses que a gente colocou em tela e comece a memorizar, que vai ser bênção na sua vida. E para a gente finalizar, vamos já botar em prática essa oração que o Renan falou. Eu gostaria de finalizar orando, e para que Deus possa abençoar a gente como um todo a vencer esses pecados. Hoje, principalmente, estamos falando sobre o pecado imorais, que Deus possa nos capacitar e nos abençoar nessa luta. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem falado conosco. Obrigado, Deus, porque o Senhor é muito amoroso e muito paciente conosco, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos presenteia com tantos textos, com tantos versículos que nos ajudam a viver a nossa vida de acordo com a sua vontade. O Senhor nos presenteia e nos dá orientações do que pensar, do que fazer, de como falar e como vencer a imoralidade, Deus. Deus, obrigado por isso, e obrigado, Deus, porque o Senhor nos presenteou com algo ainda muito melhor, muito maior, que é o Espírito Santo, o próprio Deus, que habita no nosso coração e nos ajuda nessa batalha diária, Deus. Deus, que o Senhor, Pai, possa estar abençoando essa nossa luta contra o pecado, e através do Espírito Santo, e através da Tua Palavra, e através do corpo de Cristo, nós ajudando um ao outro, Pai, que possamos vencer o pecado da imoralidade e crescer em santidade, nos separarmos de forma pura, de forma santa para o Senhor, Deus. Que o Senhor se agrade com a nossa moralidade, que o Senhor se agrade com o nosso coração, Deus, que possamos nos purificar e como igreja nos santificar, porque esperamos ansiosamente o seu retorno, Pai, para que o Senhor venha nos buscar, para vivermos finalmente livres de toda a presença do pecado.
Deus, ansiosamente te esperamos e nesse processo queremos viver uma vida que te agrade. Queremos viver uma vida cada vez mais separada e santificada para o Senhor. Abençoa para que cada um de nós possa, de fato, memorizar textos bíblicos e ter bem eles na nossa mente, refletir sobre eles e que a gente possa praticar isso que a gente está colocando na nossa mente, Deus. Abençoa as nossas vidas e a vida de cada um especificamente, Pai. Em nome de Jesus. Amém.